Pai do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Passando aqui para louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor Jesus e para compartilhar mais uma passagem do nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador, Deus das nossas vidas. Meus irmãos, olha só. A passagem que eu quero compartilhar com os meus irmãos fica no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, tá? João 13:34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele dá um mandamento, né? E ele diz assim: meus filhos, ame o teu irmão como eu amei vocês. Ame uns aos outros. O que eu quero comentar com os meus irmãos, que o amor dentro da igreja, ela tem se esfriado, né? E é bíblico isso, meus irmãos, porque a palavra do Senhor diz assim, né, que um dos sinais da volta de Jesus Cristo seria a diminuição, né, do amor entre os irmãos, né? Que o amor entre os irmãos iria estar acabando. Mas por que o irmão Alberto fala essa questão dentro da igreja? Porque nós estamos dentro da igreja, né? Nós devemos usar como parâmetro, não o mundo, porque o mundo nos odeia. Só que, olha só, meus irmãos, outro dia teve um jovem que falou, né, que não existe o frio, existe a falta de calor, né? E aí eu entendo que não existe o ódio, existe a ausência de amor. Porque ou é 8 ou é 80. Nosso Deus, ele nunca nos amou pela metade. Você consegue amar uma pessoa pela metade? Você gostaria de que Jesus ele te amasse, mas ele falasse, não, eu te amo, mas eu não vou carregar a sua cruz, você tem que carregar. Não, eu te amo, mas eu quero que você se vire para ir para o céu. Não, Jesus, né, ele nos amou. E Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, né? Enviou o seu único filho, não é verdade? Então, ele falou, meus amados, meus filhos, amem uns aos outros. Só que o que eu tenho percebido, meus irmãos, eu tenho 22 anos de evangelho. Eu desci as águas, não, 23, eu desci as águas no ano de 2002. Que muitos não têm exercido o amor. Tem pregado, mas não tem vivido. Sabe aquela coisa de viver aquilo que não prega e pregar aquilo que não vive? É complicado. Às vezes, o amor, ele até existe, né? Aquele amor interesseiro. Sabe o amor interesseiro? Aquilo que você tem algo para oferecer, então eu vou continuar te amando. Ah, você não tem nada para oferecer, então não vou te amar. Isso dentro das igrejas. Sabe? É muito triste isso daí. Quem nunca, né? Se decepcionou? Quem nunca, meus irmãos, se decepcionou? Eu não estou aqui me desabafando, não, porque eu me desabafo com Deus. Só estou compartilhando com os irmãos, porque eu tenho certeza que você já viveu isso
na igreja. E meus irmãos, não estou falando só do ministério qual faço parte. É toda a igreja. Porque não existe a igreja perfeita. A igreja perfeita somos nós. Mas sabe que a decepção, ela vem. A decepção, ela sempre vai vir de quem a gente menos espera. Isso é decepção. Quando você está esperando alguma afronta, alguma coisa a desejar, de alguém que você já conhece, assim, que você sabe que não te ama nem nada, não é decepção. Porque tem como você decepcionar com o seu inimigo? Não. A gente se decepciona com aquele que a gente acha que é nosso amigo, que aquele que a gente amou, sabe? Aquele que a gente abençoou, sabe? A pessoa que você abençoa é aquela que te decepciona, sabe? Eu fico muito triste. Aí eu ouço, não, para preservar a igreja. Meus irmãos, a igreja, ela tem sido perseguida desde os primórdios de Jesus Cristo. Jesus Cristo, se você for na Bíblia Sagrada, quantas vezes tentaram matar Jesus? Ele ia diante da multidão, operava um milagre, e o Senhor fazia com que os que tentavam matar Jesus, eles não vissem ele conseguia sair. Porque estavam lá muitos que tentavam matar Jesus. Muitos. Né? Aí depois Jesus veio os discípulos e a igreja continuou sendo perseguida. E aí estamos em 2025, a igreja continua sendo perseguida. Eu não entendi, a igreja não deixou de ser perseguida? A igreja não deixou de ter pecador? Então tá parecendo que só tem santo na igreja? Mas uma coisa eu digo, que o Senhor cresça, quem tem que aparecer na igreja é Deus. Quem tem que aparecer na igreja é Deus. A gente se decepciona. Sabe por quê? Porque antes da gente, às vezes, passar pelo propósito, tem pessoas que vão lá e já te condenam. Em vez de, não, vamos orar, vamos esperar no Senhor. Eu tenho esperado no Senhor a minha bênção. Você tem esperado no Senhor a sua bênção? Sabe que é o ruim? É quando aquela pessoa que deveria exercer a fé, que são exemplos, que se dizem exemplos de fé, não exercem. Já lava as mãos, já te condena, já te crucifica. Mas aprove a Deus que nós temos homens e mulheres que têm orado pela nossa vida. Aprove a Deus que temos homens e mulheres que têm carregado a gente, têm falado, ó, segura no meu ombro que eu tô com você. Não é aquele que fala tamo junto, entendeu? Mas que te coloca de lado, né? Que quer que você fique lá no canto, lá, nem apareça. Meu irmão, nós não vamos para a igreja para aparecer. Nós não vamos para a igreja para sair em banner. Quem tem que aparecer é Jesus. É Jesus. Olha só, a palavra do Senhor diz, antes de você apontar, tá? O cisco no olho do teu irmão, vai e tira a trave que está no teu olho. Porque quando aquela pessoa, ela tem um cargo, né, alto, né, seja político ou seja eclesiástico, a gente serve água em bandeja de prata, não é verdade? Mas aprove a Deus que sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações. Eu sei que você também já passou por isso, meu irmão. Mas basta a gente confiar em Deus. Sabe por quê? Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Poxa vida, irmão Alberto, mas você está falando da igreja. Então, tem pessoas que, quando tomam esse tipo de atitude, elas ainda estão com coisas do mundo dentro dela. Coisas do mundo. Porque se tivesse dentro dela o Espírito Santo, temor, tremor, confiança e fé, não faria muita coisa que
nos deixaria decepcionado. Mas aprove a Deus, que é Ele que dá a última palavra. É Ele que dá a última palavra. É Deus que dá a última palavra na tua e na minha vida. Não é homem, não é mulher, não é presidente de convenção, de ministério, não é presbítero, não é evangelista, não é missionário. É Deus, não é juiz, não é juíza. É Deus que dá a última palavra. Só que eu te digo uma coisa. Quando você receber a tua bênção, quando eu receber a minha bênção, não deixa essas pessoas chegar perto, não. Não deixa. Amar não significa estar perto. Amar não significa estar perto. Esteja do lado, deixe aqueles perto, aqueles que tiveram com você na pior fase da tua vida. Aqueles que passaram a batalha com você. Agora, aqueles que ficaram de longe, lá de longe, lá, vamos ver o que vai acontecer. E aí você sai vitorioso, não deixa chegar e dar tapinha nas costas, não. Tá? Glorifica a Deus, continua honrando e abençoando aqueles que estão do seu lado. Aquele pastor, aquela missionária que está orando pela tua vida. Você sabe? Aquele pastor, aquela pastora, aquela missionária que está olhando pela sua vida, que te ama verdadeiramente, que toma a frente pela sua vida, pela tua causa, são esses daí. Esses exercem aquilo que está no versículo 34. Amando. E que Deus, ele possa ter um tratado, uma conversa para esses daí que não estão exercendo o verdadeiro amor. Amém? Creia. Porque eu tenho crido. E hoje eu ouvi um louvor que diz assim, que o céu comanda a terra. O céu comanda a terra. Meu irmão, minha irmã, o céu comanda a terra. E é Deus que dá a última palavra na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, porque nós não merecíamos, meu Pai, estar aqui, estarmos vivos com saúde, mas a tua graça tem nos alcançado. Te louvamos pela tua misericórdia, porque nós merecíamos, meu Pai amado, nós merecemos o castigo, mas o Senhor não tem nos castigado. Santo e eterno Deus, alcança o meu irmão, a minha irmã, alcança a tua casa, a tua família, teus planos, teus projetos, os teus empreendimentos, o teu ministério. Continua abençoando os pastores, as missionárias, os nossos irmãos que têm orado pelas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque nós já somos abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.